A grande verdade é que essa rotina que você tem hoje pode estar te levando para o lugar errado. Não adianta de nada você replicar rotinas perfeitas se essa rotina que você tem não faz sentido para você. E essa conversa de hoje é justamente sobre rotina, porque eu tenho trazido cada vez mais, compartilhado cada vez mais a minha rotina, tanto aqui no canal no YouTube, nos vlogs que eu trago, como lá no meu Instagram, no meu TikTok, nas minhas redes sociais de forma geral, eu compartilho muito do que eu faço no meu dia a dia, da minha rotina produtiva, da minha rotina de trabalho, de esportes. E eu vejo que isso gera muita comparação e muita confusão também. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre essa rotina aqui no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Karine Correia e nesse canal a gente conversa bastante sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Troco aqui com vocês bastante do que eu vivo, do que eu acredito e do que eu estudo e aprendo diariamente. Em primeiro lugar, a gente precisa ter a tal da clareza. Qual é esse lugar que você quer chegar hoje? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua grande meta? E aí a gente vai pegar essa grande meta, esse grande objetivo e vai quebrar em pequenos passos diários. E esses pequenos passos diários vão ser a sua rotina perfeita. Só que é aí que gera a grande confusão e a comparação quando a gente começa a falar de rotina. Porque imagina que eu tô aqui com meu celular aberto no Google Maps e eu quero traçar uma rota para chegar na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, se eu fizer isso daqui de onde eu tô agora e você fizer aí a mesma coisa, a gente está saindo de lugares diferentes. Então, com certeza, o tempo, a duração da viagem que vai estar aqui no meu Google Maps vai ser bem diferente da duração que vai estar aí do seu Google Maps. Então a gente já começa partindo do ponto que a gente está partindo de pontos diferentes. Ou seja, a gente precisa levar em consideração o nosso ponto de partida. E a partir disso, com certeza, a minha rotina perfeita, a minha rota perfeita, não vai ser a mesma rota perfeita que a sua. O outro ponto que a gente tem que considerar são os meios que a gente tem para traçar essa rota e as facilidades que cada um tem. Então, se você for lá no Google Maps, lá em cima tem aquela opção de você escolher como você vai. Se eu for daqui para o Rio de Janeiro de carro, vai dar mais ou menos umas 2 horas e meia. Mas se eu escolher a opção de ir de bicicleta, eu não faço nem ideia de quantas horas vão dar, mas vai dar muito mais. Talvez você vai escolher a opção de ir a pé e você vai brincar nessas opções que você tem. Você vai perceber que dependendo do meio que você utiliza, dependendo das facilidades que você tem no seu dia a dia, a sua rota vai ser completamente diferente. Então a gente começa a entender de forma mais clara que por mais que a gente queira chegar no mesmo lugar, eu tô partindo de um ponto, eu tenho os meus meios, eu tenho as minhas facilidades e você tem um outro contexto completamente diferente. E a gente ainda tem que considerar que talvez você não queira chegar exatamente no mesmo lugar que eu. Então não faz sentido você ter exatamente a mesma rota, a mesma rotina que eu. Só que aí é que tá o pulo do gato, que a maioria das pessoas, por não ter o meio ideal, as condições ideais, não ter muito claro essa rota, acaba deixando de ir, acaba ficando no mesmo lugar, porque não tem a condição ideal para fazer uma rotina perfeita, exatamente do jeito que fulaninha faz. E a verdade é que você não pode deixar de ir. Você tem que ir do jeito que você consegue. Trazendo isso para uma coisa mais palpável, vamos supor que eu e você queremos ganhar massa magra nesse ano. A gente quer ficar forte, a gente quer ficar musculoso. Então a gente sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer, certo? A gente precisa treinar, fazer um treino de força, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa trabalhar a nossa mente para ficar com uma mente forte, para ter constância, para ter disciplina. Beleza? Fechado, fechado. Só que aí começam as nossas diferenças, os diferentes contextos em que a gente está inserido. Às vezes eu vou ter 1 hora para fazer o meu treino de força com toda calma, com toda leveza, e você vai ter que fazer o seu treino de força em 30 minutos. Eu tenho mais controle dos alimentos que eu como, porque eu faço minha própria comida, eu cozinho, eu sei todos os temperos, e você vai almoçar todos os dias no restaurante. E talvez, mais ainda, você está cansado, você tem que treinar no fim do dia, exausto, e eu consigo fazer isso pela manhã, a maior das energias. E aí eu te pergunto, você vai deixar de ir ou você vai fazer o seu possível no seu contexto, na sua realidade de hoje? E aí, diante desse contexto, desse exemplo que eu trouxe aqui, se você tentar encaixar essa rotina igual a minha,
você vai se frustrar, você vai querer desistir, porque simplesmente não vai dar para você, você não vai conseguir manter a constância nisso, porque você tem outro contexto, você tem outra realidade. Mas e se você tentar encaixar uma rotina que seja perfeita para você? Você vai preferir não ir, não tentar, não sair do lugar, ou você vai preferir dar pequenos passos diários, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua realidade, rumo ao seu objetivo? Porque, cara, talvez essa rota exija mais de você, talvez a sua rota demore um pouco mais, mas você vai chegar lá de qualquer jeito. E eu vou dizer por mim, eu só consegui chegar onde eu tô hoje, desfrutando dos luxos, da rotina, que fazem sentido para mim, de acordo com os meus valores, de acordo com os meus princípios, porque eu escolhi sair do lugar. E não era nem de longe a rota mais rápida, não era nem de longe a rota mais fácil, mas eu dei pequenos passos em direção ao meu objetivo. Só para contextualizar e para você ter um pouco de noção do 360 que a minha vida deu, eu já trabalhei embarcada. Eu tinha uma rotina em que 14 dias da minha vida eu estava confinada no navio no meio do mar. Eu trabalhava de macacão, era a famosa peão offshore. E eu tinha essa realidade. Eu trabalhava em turno, então metade da minha escala eu estava trabalhando de madrugada, metade da escala eu estava trabalhando de dia. Depois eu fui trabalhar de turno em casa, mas eu tinha muito claro que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. E eu fui dando pequenos passos diários para sair daquela realidade e vir para uma realidade que faz mais sentido para mim hoje. Você entende isso? Não era nem de longe a rota mais fácil, não era nem de longe a rota mais rápida. Mas eu tinha clareza onde eu queria chegar, do que era importante para mim, de quais eram as minhas prioridades. E eu escolhi sair do lugar. E a verdade é que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se vitimizar e não se tornar refém do nosso contexto. Sempre é possível você dar pequenos passos em direção ao seu objetivo. Pequenos passos para mudar a sua realidade, mudar a sua rotina hoje, se ela não é uma rotina que te agrada. Na época que eu estava lá trabalhando no corporativo, eu trabalhava de 8 às 5, eu fazia faculdade à noite, eu corria de manhã, eu encaixava o que dava. Hoje eu tenho uma rotina que é muito mais flexível, eu posso fazer tudo com mais calma. Mas lá naquela época eu já fazia, eu já treinava, eu não deixava de me cuidar, eu não deixava de praticar yoga. Então, não se vitimize. Faça o que for possível de acordo com a sua realidade. Crie aquela rotina que é perfeita para você. 5 minutos diários caminhando para o seu objetivo é melhor do que não caminhar. E é exatamente esse o convite e o recado que eu quero deixar para você no final dessa conversa aqui de hoje. Qual é o seu grande objetivo? Qual é a sua meta? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Destrincha isso, quebra isso em pequenos hábitos diários. Onde que você vai encaixar esse novo hábito que vai te levar para mais perto da pessoa que você deseja se tornar? Qual é a rotina perfeita para você de acordo com a sua realidade de hoje? E lembra que para você chegar lá, o processo tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo leve. Lembra que é o seu compromisso com o processo que vai determinar o seu progresso. Vai colocando pequenas metas, vai se desafiando aos poucos, um passo de cada vez. Olha apenas o próximo degrau. E eu quero muito saber o que você achou dessa conversa de hoje, se isso faz sentido para você. E se você curtiu esse vídeo, já engaja aqui de alguma forma, deixa sua curtida, o seu comentário, porque aí o YouTube vai entender que isso fez sentido para você e vai entregar mais toda vez que eu produzir um novo vídeo, postar aqui alguma coisa. Vai ser legal porque você vai estar sempre recebendo as novidades por aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!